Olá você, meu amigo, você, minha amiga, que me acompanha nesse curso de Direito Tributário aqui do Master Juris. Como você sabe, eu sou o professor Mauro Lopes e a gente continua estudando aqui a legislação tributária, primeiro tema integrante do capítulo das normas gerais de direito tributário, ou seja, o direito tributário que está no CTN, no Código Tributário Nacional. Não é? Então, na aula passada, a gente tratou de aspectos introdutórios do tema interpretação da legislação tributária. Na verdade, a gente falou de interpretação do direito, de uma maneira geral. Quis dar um panorama genérico para vocês acerca da interpretação do direito, né? Da ciência da interpretação do direito, que é a hermenêutica jurídica. Então, se você não assistiu à aula anterior, vale a pena parar, dar uma assistida na aula anterior para você ganhar essa base que vai ser importante para qualquer matéria jurídica que você fizer. Quer dizer, foi uma aula multidisciplinar. Tá? Aqui a gente passa a estudar especificamente as normas que o Código Tributário Nacional elenca a respeito de interpretação da legislação tributária. Então, o que vocês vão perceber é que o Código procurou estabelecer ferramentas que seriam de uso compulsório, obrigatório, pelo intérprete da legislação tributária. Né? Então, é como se o Código Tributário Nacional dissesse assim, olha, se você tiver que interpretar a legislação tributária, você tem que usar essas ferramentas que eu estou te dando. Tá? É assim que você vai interpretar a legislação tributária. Claro que a doutrina cai de pau, a doutrina critica abertamente essa opção do legislador de procurar definir normas sobre interpretação do direito, especificamente interpretação do direito tributário. A gente já antecipou para vocês a resistência doutrinária a respeito das normas sobre a interpretação do direito tributário, mas eu acho que vale a pena reforçar isso para vocês. Por que eu quero reforçar? Porque eu acho que você precisa de senso crítico, você precisa de raciocínio jurídico. Tá? E a crítica é importante porque te ajuda a repensar aquilo que você lê no texto da lei. Te ajuda a submeter aquilo que você lê no direito positivo a um filtro importante. E com isso você vai criando, muitas vezes, argumento por conta própria. Né? Você começa a aprender a caminhar sozinho no direito. Então, lendo a crítica da doutrina, você acaba estimulado também a formular a sua própria, se não nesse caso específico, em casos futuros com os quais você venha a se deparar. Então, é sempre importante manter um juízo crítico, porque na prova de concurso ou na tua vida profissional não vai aparecer situação, via de regra, que você leu ou que você sabe que tem resposta expressa no texto da lei. Né? Normalmente são situações exóticas, esotéricas, situações com as quais você se depara pela primeira vez. Né? Tanto que o primeiro momento, quando você lê a prova do concurso, é aquele desespero. Pô, não vai cair nada que eu estudei. Calma, dá uma lida atenta, faz uma relida atenta, e aí você começa nessa relida, aqui eu posso aplicar aquilo que eu estudei. Aqui eu não sei, mas eu vou construir uma solução. É isso que você precisa para a prova de concurso, seja prova objetiva, seja dissertativa. Claro que na prova dissertativa isso é muito mais exigido, mas na prova objetiva também. Tá? Muitas vezes, para excluir algumas alternativas, você vai ter que raciocinar. Não é necessariamente aquilo que está no seu cérebro, que está na sua memória. Muitas vezes o raciocínio é que vai te ajudar aí. Tá? Então é por isso que eu trago sempre para vocês essa parte crítica. Muito bem, então vamos resumir em 5 tópicos. Tá? 5 tópicos. A crítica que a doutrina formula ao fato de o legislador ter editado normas sobre interpretação do direito tributário. Vocês vão relembrar, se vocês assistiram à aula passada, essas críticas. A primeira delas é a seguinte: não cabe ao legislador dispor sobre interpretação da lei, porque ele o fará através de outra lei, e essa outra lei também terá de ser interpretada. Né? Então não faz muito sentido editar uma lei sobre interpretação de leis, quando na verdade esta lei sobre interpretação de leis também deverá ser interpretada. E como é que você vai interpretar esta? Né? De maneira que é uma situação quase que ridícula, né? Editar leis sobre interpretação de leis. O segundo aspecto, essa é a primeira crítica, o primeiro ponto, né?
Segundo ponto é o seguinte: não se separam a interpretação e a aplicação do direito. Ninguém interpreta o direito senão para aplicá-lo, via de regra. Salvo excepcionalmente, por exemplo, numa ação direta de inconstitucionalidade de uma lei recém-lançada e ainda não eficaz, em que o Supremo vai fazer um controle puramente abstrato. Mas mesmo assim, ele sempre leva em consideração os fatos supostos sobre os quais aquela norma recairá, ou fatos pretéritos que poderiam, se a lei já estivesse em vigor, ser por ela alcançados. Nunca se faz uma interpretação totalmente em abstrato. Sempre se leva em conta. E, de uma maneira geral, o juiz, os advogados, os contadores, os auditores, a doutrina, sempre levam em conta os fatos. Aliás, eu expliquei para vocês o que seria aquela espiral hermenêutica na aula passada, né? Espiral porque você vai da norma ao fato concreto, aí você volta para a norma, você volta ao fato, você vai definindo o sentido e o alcance da norma em relação àquele caso concreto, né? O Supremo faz isso quando interpreta conforme a Constituição. Ele leva em consideração o caso e diz, olha, para esse caso a única interpretação capaz de compatibilizar essa norma com a Constituição é essa, e fulmina as outras. Claro que ele leva em conta o fato concreto. Então não pode o legislador editar normas sobre interpretação com total abstração dos fatos sobre os quais essa norma interpretada irá recair, irá ser aplicada, tá? Então é evidente que a lei não pode tratar da interpretação, por quê? Porque ela o faria com a abstração das peculiaridades do caso concreto. E você não pode abstrair peculiaridades do caso concreto na interpretação do direito, tá? Então, não se separam a interpretação e a aplicação da lei e nem se abstrai aspectos do caso concreto, né? Caso concreto sobre o qual a norma deverá incidir. Então, mais duas críticas. A quarta crítica: o direito se concretiza pela procura ou pela descoberta secundum legem, praeter legem ou mesmo contra legem. Para você concluir por uma descoberta secundum legem, praeter legem ou contra legem, você precisa de uma atividade de astúcia, de sagacidade, e você não tem como traduzir isso no texto da lei, supostamente identificadora das ferramentas para a interpretação do direito, né? Então a crítica que se faz aqui é o seguinte: a descoberta do direito se faz secundum legem, praeter legem ou mesmo contra legem, tá? Secundum legem, de acordo com a lei. Praeter legem, além da lei. Você avança. Contra legem, contra a disposição da lei. Como, professor? Interpretação pode se dar contra a legem? Sim, muitas vezes ela é feita, que é a única forma de você evitar uma antinomia jurídica, uma contradição no direito. Muitas vezes você é obrigado a realizar uma interpretação contra a legem. Aliás, vocês devem fazer isso rotineiramente e não perceberam ainda. Quer ver um exemplo? Quando a lei tem um erro gramatical, um claro erro gramatical. Se há um erro gramatical claro na lei, somente corrigindo aquele erro que você poderia dar algum significado relevante àquela lei, não há outra saída senão realizar uma interpretação contra a legem. Você vai interpretar contrariamente ao sentido das palavras empregadas no texto, por quê? Porque há claramente um equívoco gramatical, um equívoco, às vezes, ortográfico, no texto da lei. A gente vai fazer isso no Código Tributário Nacional algumas vezes. Vocês vão ver que isso é rotineiro na vida de vocês, na vida jurídica de vocês, vamos dizer assim, tá? Outras vezes não é um conserto ortográfico ou gramatical, é um conserto técnico que você tem que fazer, né? O legislador
muitas vezes chama um determinado instituto com outro nome. Você tecnicamente tem que interpretar da maneira adequada para evitar uma contradição no direito, uma antinomia insanável. Então a interpretação contra a legem, claro que não é uma atividade que você vai fazer rotineiramente, mas sempre que você tiver que salvar a disposição, sempre que a interpretação contra a legem seja a única que possa dar alguma razão a ela no ordenamento jurídico, você vai adotar. Tá? A interpretação, a descoberta do direito pré-ter legem significa que você avança, diz que o legislador parou indevidamente ou disse menos do que queria dizer e você tem que avançar também para salvar aquela disposição normativa. Então, essa atividade que redunda numa descoberta do direito secundum praeter ou contra a legem é uma atividade que exige astúcia, sagacidade e atenção ao caso concreto, claro. Isso você não tem como traduzir em linguagem normativa. Tá? Isso é uma situação que aparece e você tem que resolver. Então, mais uma razão pela qual não cabe ao legislador definir com que ferramentas você se apresentará para interpretar a norma jurídica. E a última crítica, bom, essa, a sagacidade e a astúcia. A última crítica é aquela que identifica o seguinte: o direito tributário não é um ramo jurídico estanque, alheio aos demais. O direito é uno. O direito é uma realidade só, né? O conjunto de normas principiológicas e de regras que regulam o convívio em sociedade de uma maneira geral, né? Então o direito é uma coisa só. Ele é separado em ramos jurídicos para ser mais bem compreendido. É aquela autonomia relativa que o direito penal tem, o direito civil tem, o direito tributário, o direito financeiro, enfim. Mas você leva, interpreta adequadamente, né? E volta com aquelas disposições para o todo, de maneira que não há um mecanismo de interpretação das normas de um determinado ramo jurídico que seja próprio delas, específico e não aplicável às demais. Né? É a crítica que se faz. Não cabe ao Código Tributário Nacional estabelecer normas sobre interpretação do direito tributário como se fossem prescrições peculiares ao direito tributário. O direito tributário é apenas uma parte do direito, que é uno. Então, o direito tributário não estaria estabelecido de molde a exigir normas específicas ou métodos específicos de interpretação de suas normas, alheios aos métodos tradicionais, como o gramatical, o histórico, sistemático e o teleológico, além de outros. A gente mencionou isso na aula passada. Então é a última crítica. Não cabe estabelecer normas específicas de interpretação do direito tributário, como se ele não fosse um ramo do direito público, que por sua vez faz parte do conjunto de normas que regulam o convívio em sociedade. Então, o direito tributário é irmão do direito financeiro, do direito administrativo, do direito constitucional. Não há necessidade de normas específicas de interpretação de suas regras. Ok? Então seria aí a última crítica, no sentido de que o direito tributário se interpreta com os métodos definidos pela hermenêutica jurídica, como se interpretam as normas dos demais ramos jurídicos. Feita essa recapitulação da crítica doutrinária e de seus fundamentos, agora sim, vamos entrar no Código Tributário Nacional para entender o que o legislador queria dizer ao estabelecer cada uma das normas sobre interpretação do direito tributário. Ok? Bom, no Código Tributário, bota na tela, por favor, aí. Estamos aí, ó, artigo 107, inaugurando o capítulo da interpretação e integração da legislação tributária. Então ele diz assim, ó, artigo 107, a legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste capítulo. Será interpretada, olha a norma cogente, obrigatória, né? A gente tem que interpretar a legislação tributária conforme o disposto neste capítulo. Primeiro que as normas que estão aqui são insuficientes, né, a isso. E segundo que, como nós já vimos, o direito tributário não estaria a merecer normas sobre interpretação de suas regras. Mas o fato é que o artigo 107 estipula dessa maneira. O artigo 108 nós vamos pular, vamos tratar em aula seguinte, porque ele trata essa disposição toda aqui,
trata de integração da legislação tributária. Tá? Essa disposição e seus parágrafos, aliás, vamos marcar tudo, ó, trata de integração da legislação tributária. Porque veja como é que começa o artigo 108. Na ausência de disposição expressa, vem para mim. Se não há disposição expressa, não há espaço para interpretação. Vai interpretar o quê? Não tem norma expressa para tratar daquela situação, a situação é órfã. Então, nesse caso, a atividade é de integração, que é uma atividade de complementação jurídica positiva. Tá? É uma atividade através da qual o aplicador do direito vai construir uma solução normativa para aquela situação. A gente vai tratar na próxima aula da integração. Por hora, a gente está na interpretação do direito tributário. Então, há uma norma expressa, a gente quer saber como é que o CTN nos recomenda, nos determina, seja essa norma interpretada. Então, a gente vai tratar do artigo... Bota na tela aí, ó. A gente vai ver do artigo 109 ao artigo 112, tá? Porque o 113 já inaugura um outro título, que é o da obrigação tributária. Então, a gente vai ver do artigo 109 ao artigo 112 nessa aula. Depois a gente vai falar em aula seguinte da integração da legislação tributária. Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Já deixa na tela, está o artigo 109. Vamos lá. Olha o que ele diz aí. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Sempre cai em prova objetiva e você vai ficar atento para a previsão. Eu vou explicar ela para vocês e depois a gente volta e lê de novo, dá para memorizar. Então vem para mim aqui, ó. O CTN está dizendo que toda vez que a lei tributária fizer referência a um instituto de direito privado, tá? Ou um conceito, uma forma de direito privado, é no direito privado que você vai buscar os subsídios para melhor compreender esse instituto, esse conceito, essa forma. Agora, os efeitos tributários desses institutos são regulados no direito tributário. Significa dizer o seguinte: os efeitos tributários de institutos de direito privado nem sempre serão afinados com os efeitos no direito privado. Tá? Então, vamos contextualizar. Exemplificando. Imagine que a lei tributária faça referência à compra e venda. Compra e venda é um negócio jurídico consagrado, previsto no direito civil, regulado no direito privado. Portanto, você vai ao Código Civil para conhecer o contrato de compra e venda. Então, você vai ao Código Civil para saber como é que esse contrato se forma, quais são as características desse contrato, as modalidades, enfim. É lá no direito civil que você vai pesquisar, como diz a lei aqui, a definição, o conteúdo e o alcance desse instituto, desse conceito, compra e venda. Agora, os efeitos civis da compra e venda nem sempre estarão afinados com os efeitos tributários da compra e venda. Por quê? Porque quanto aos efeitos para fins de tributação, é no direito tributário que você vai encontrá-los. Tá? Perceberam? Então, a lei tributária fez referência a um instituto de direito privado. Que instituto é esse? Você vai no direito privado compreender esse instituto. E o direito tributário tem que respeitar essa definição. Afinal de contas, está se valendo de um instituto que não é dele, é do direito privado. Agora, os efeitos tributários desse instituto é no direito tributário que você vai buscar, a menos que ele não mencione, né? E aí você se afina com os efeitos civis. Ficou claro isso? É importante você ter isso em mente, porque muitas vezes o direito tributário ignorará efeitos típicos do direito privado. Tá? Exemplo, quando se anula uma compra e venda no direito privado, mas não se repõe as coisas ao estado anterior, ou seja, quando se anula uma compra e venda, mas a questão se resolve em perdas e danos, para o direito tributário, o fato gerador ocorrido, materializado naquela compra e venda inicialmente formalizada, não desaparece. Tá? Não desaparece. Então, o fato gerador, uma vez ocorrido, não desaparece
independentemente de a compra e venda, que é o substrato fático dessa hipótese de incidência tributária, ter sido anulada na esfera civil, na esfera do direito privado. Porque os efeitos da anulação no direito privado não necessariamente estarão presentes no direito tributário. Tá? Nesse caso específico do exemplo que eu dei, quando a situação se resolve em perdas de danos, para o direito tributário isso é irrelevante. É no direito civil que você vai buscar, bom, mas eu tive que pagar o tributo por conta dessa compra e venda anulada. Então você vai me ressarcir, mas o direito tributário é alheio, o fisco é alheio a essa discussão. O que haverá é um ressarcimento entre as partes. Tá? Perceberam? A solidariedade, por exemplo, no direito civil, permite que, quando um satisfaz integralmente a obrigação, possa exigir dos outros a parcela proporcional respectiva. No direito tributário, isso é irrelevante. Um adimpliu a obrigação, o crédito está extinto. Morreu o vínculo. Não importa para o direito tributário quem pagou. O que importa, o fenômeno do ressarcimento é típico de direito privado, não é um efeito que possa ser levado ao direito fiscal, ao direito tributário. Tá? Então vamos reler agora que a gente entendeu a disposição do artigo 109, vamos reler para gravar por quê? Porque na prova ele vai te confundir. Tá? Então vamos lá, bota aí. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Então, na prova ele vai botar que os princípios de direito privado são utilizados para a pesquisa da definição dos institutos privados e dos seus efeitos. No E dos seus efeitos é falsa. É falso. Por quê? Porque o direito privado não deve tratar de efeitos tributários. Os efeitos tributários dos institutos de direito privado você vai buscar no direito tributário. Os adeptos da interpretação econômica, aqueles que acham que o direito tributário tem que ignorar a forma dos atos praticados pelos contribuintes e levar em conta exclusivamente os aspectos econômicos deles, entendem que o artigo 109 é autorização para a adoção desse polêmico método de interpretação. Tá? Eu diria polêmico até por excesso de zelo, porque, na verdade, a maioria esmagadora da doutrina critica hoje a expressão interpretação econômica, né? Dizendo que você pode até abstrair a forma em proveito da essência econômica, mas quando houve um abuso. E o abuso de forma jurídica não precisa de um método típico de direito tributário para ser combatido. O abuso de forma jurídica, já inclusive no próprio Código Civil, o abuso do direito, né, no próprio Código Civil, não é tolerado, já há uma sanção para isso. É o caso da desconsideração da personalidade jurídica, né, quando se abusa da forma jurídica da sociedade para fins escusos. Pois bem, os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance dos seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Tá? Muito bem. Vamos ao artigo 110 agora. Pode botar na tela. Vou marcar aqui. Vamos lá. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do DF ou dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. Vem para mim aqui, ó. Vou explicar e a gente relê depois. A gente, na parte constitucional da matéria, que eu já gravei, já está disponível a vocês, do Master Juris, a gente costuma fazer referência, quer dizer, a gente costuma ler referências na Constituição a diversos institutos de direito privado. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Propriedade. Onde é que você encontra referência a esse instituto? IPVA, IPTU, né? ITR. Referência à mercadoria,
Você tem referência à mercadoria, né? Olha o M aqui, ICMS. Aqui o P está implícito, tá? Propriedade territorial rural. No IOF, você tem referência, por exemplo, a valores mobiliários. Então, alguns exemplos aqui. Quer dizer, a Constituição, quando definiu competência tributária, fez referência ao Instituto de Direito Privado. Vamos levar em consideração isso aqui, ó. Mercadoria. Ela disse que o imposto dos estados e do Distrito Federal pode incidir sobre operações relativas à circulação de mercadorias e dois tipos de serviços, transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Vamos nos focar aqui em mercadoria. O que é mercadoria? Quando o Constituinte definiu essa competência, ele pensou, ele foi ao direito privado, né, pesquisou o conceito de mercadoria e viu, não, mercadoria é coisa móvel destinada ao comércio, destinada à mercancia. Né? Então, se a coisa móvel é destinada ao comércio, eu vou admitir que os estados tributem as operações relativas à circulação de coisas móveis destinadas ao comércio. Quer dizer, a Constituição imortalizou, pincelou com tintas constitucionais um conceito de direito privado que ficou imortalizado, porque ele foi usado para a definição de competência tributária. Se o legislador de um estado resolve dizer que mercadoria não é apenas coisa móvel destinada ao comércio, mas qualquer coisa móvel, ele não estaria com isso alargando indevidamente o seu campo de atuação tributária? Por exemplo, quando uma empresa de comércio aliena bens do seu ativo fixo, ela está alienando mercadoria? Hein? Ela está alienando mercadoria? Não está alienando mercadoria. Exemplo, uma loja de tintas, ela vende tinta. Tá? Lá pelas tantas, ela entende que o parque de informática dela está defasado, então ela resolve comprar um novo. Mas para diminuir o custo dela na compra de novos computadores, do novo sistema de informática, ela resolve vender o dela, o que ela vinha usando. Aquilo é um bem do ativo fixo, ela está fazendo aquela venda, ela é uma empresa de comércio, mas aquilo não é tinta. Ela está vendendo um computador bem do ativo fixo, aquilo não é mercadoria. Perceberam? Aquilo é coisa móvel, pura e simplesmente, não é coisa móvel destinada ao comércio. Logo, não pode incidir ICMS sobre essa operação. Se o Estado, mas a minha lei diz que mercadoria é coisa móvel em geral, posta à venda, independentemente de ser destinada ao comércio, independente da habitualidade naquele tipo de operação. O que ela está fazendo? Ela está desvirtuando o conceito de mercadoria que o Constituinte utilizou para definir a competência dos Estados, e com isso, o que ela está fazendo? Alargando a sua competência. O mesmo faria um município, no caso do IPTU, ao tributar a posse do locador, a posse locatícia. A Constituição fala em propriedade de bem imóvel localizado em zona urbana do município, quando define a competência dos municípios relativamente ao IPTU. Se um município disser, olha, para mim, a propriedade embute também a posse do locador, não, do locatário, que eu queria dizer. A posse locatícia, a posse do locatário. Então, o locatário entrou na posse do bem, ele vai ser tributado. Mas a Constituição fala em propriedade. Mas propriedade para mim é uma expressão lato sensu que abrange também a posse do locatário, do inquilino. Faz sentido isso? Claro que não. Há uma alteração de um conceito de direito privado que o Constituinte conhecia em 88, quando o utilizou para definir a competência dos municípios, e com isso um alargamento indevido da competência dos municípios. Pode o legislador alargar uma competência que é constitucional? Claro que não. A norma aqui é materialmente constitucional, integra a estrutura fundamental do Estado, as normas que definem competência dos entes federativos. Então essa norma, a gente está concluindo o seguinte, essa norma do artigo 110 é uma norma puramente explicitante. Uma norma puramente explicitante da preeminência, né, da superioridade hierárquica do texto constitucional. Se os legisladores das entidades tributantes pudessem, a seu bel prazer, alterar conceitos que o Constituinte usou para definir competência, alargando, dando uma abrangência muito maior do que aquela definida pelo direito privado,
você estaria diante de uma anarquia tributária, né? Uma confusão. Aliás, eu vou até avançar, fora da previsão do artigo 110, que é puramente explicitante no meu modo de ver. Nem mesmo o direito privado, para fins tributários, pode alterar os conceitos existentes em 88. Né? O Código Civil pode dizer agora que mercadoria é qualquer bem móvel. Qualquer bem móvel é mercadoria. E bem imóvel também, vamos colocar assim, fazer um absurdo. Mudou o Código Civil. Aí os estados, opa, agora a gente pode tributar inclusive venda de imóvel, de pessoa física que não é comerciante. Por quê? Porque o Código Civil diz que o bem imóvel também é mercadoria. E agora a gente não está usando o direito tributário para isso. Quem mudou foi o próprio Código Civil. Olha, essa mudança pode até valer para efeitos civis, mas não vale para efeitos tributários. Por isso é que eu disse a vocês, o conceito que vale é aquele que o Constituinte adotou em 1988. Porque ele levou em conta a especificidade daquele conceito, do alcance daquele instituto, para partilhar o poder de tributar entre as entidades federativas. Se esse conceito muda, mesmo no direito privado, e alarga em demasia o campo de atuação de uma das entidades, o que há é uma afetação do campo de atuação de outra, indevida, portanto uma violação ao Pacto Federativo, e muitas vezes uma afetação ao princípio da capacidade contributiva. É um enforcamento da galinha dos ovos de ouro do Estado, que é o contribuinte. Tá? Vamos reler, então, o artigo 100. E outra coisa, isso a gente está falando da Constituição Federal, mas a Constituição dos Estados, as leis orgânicas dos municípios, muitas vezes usam institutos de direito privado também para limitar a competência do ente. Tá? E isso também tem que ser levado em consideração pela lei de tributação. Então vamos ler de novo o artigo 110, agora que a gente compreendeu o sentido dele. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expresso ou implicitamente, que veja que mesmo implicitamente, tá? Pela Constituição Federal, Constituição dos Estados ou leis orgânicas do DF ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Significa dizer apenas que a lei tributária deve submissão às normas que lhe são hierarquicamente superiores, especialmente à Constituição Federal. Ok? Então esse é o sentido que você deve dar à disposição do artigo 110. Vejam, estamos interpretando normas sobre interpretação, né? Aquela crítica doutrinária, mas a gente tem que fazer isso. Legal. Vamos falar então agora do artigo 111. Pode botar ele aí, artigo 111. Veja lá. Diz ele, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre 1. Suspensão ou exclusão do crédito tributário. 2. Outorga de isenção. 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Mantém ele aí. Olha só, esses 3 incisos estão tratando de normas de exonerações tributárias, né? Benefícios fiscais em geral. Hipóteses de suspensão ou exclusão de crédito. A isenção é uma hipótese de exclusão do crédito, portanto o inciso 2 se compreende no inciso 2, serve apenas para enfatizar o caráter de norma de exoneração tributária. E a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, também uma norma de exoneração tributária. O artigo 111, portanto, estabelece que a legislação que disponha sobre exonerações tributárias, benefícios fiscais em geral, deve ser interpretada literalmente. 2 considerações a fazer aqui, vem para mim. Primeira consideração é a seguinte, a hermenêutica jurídica já ensina que a norma excepcional deve merecer interpretação estrita. Não pode merecer interpretação extensiva. Por quê? Porque a exceção confirma a regra. Existe uma regra, existe a exceção. Por que existe a exceção? Porque existe uma regra. Então a exceção confirma a regra. Se você alarga em demasia o preceito excepcional, você deixa de confirmar a regra, você passa a infirmar a regra. Então, é regra básica de hermenêutica jurídica a de que a norma que traz uma exceção a uma regra geral deve merecer uma interpretação estrita, ou seja, ao máximo possível ligada à letra da lei.
Tem gente que fala interpretação restritiva. Não. A interpretação restritiva é o resultado da adoção de um método pelo qual você entende que o legislador disse mais do que queria dizer. Eu não posso, a prioristicamente, abordar uma norma de isenção tributária dizendo que o legislador disse mais do que queria dizer, para aplicar uma interpretação restritiva. Não. O oposto da interpretação restritiva é a interpretação extensiva ou ampliativa. Ali você compreende que o legislador disse menos do que queria dizer. Isso, com certeza, eu não posso fazer. A norma é de exceção. Como é que eu vou entender que o legislador disse menos do que queria dizer? Então a gente está tratando aqui da interpretação estrita, aquela que é ligada ao máximo possível à letra da lei. Então não cabe conceber que ele disse menos do que queria dizer, para ampliar o preceito excepcional, sob pena de você acabar infirmando a regra e violando gravemente um fundamento da hermenêutica jurídica, como também não cabe, a prioristicamente, você dizer que o legislador disse mais do que queria dizer. Por quê? Você está excluindo beneficiários daquela norma de isenção de forma arbitrária. Você tem que interpretar ao máximo possível ligado à letra da lei. A letra da lei. Então, a interpretação estrita. Então, a gente pode fazer uma crítica a esse termo, bota aí na tela, ó, interpreta-se literalmente. Isso aqui não tem cabimento, tá? Por que não tem cabimento? Vem aqui. A interpretação literal é uma quimera, é um sonho, é uma utopia, não existe. Não há como ser alcançada. Por quê? Porque as palavras contêm significados diversos. Interpretar literalmente significaria adotar apenas um único método de interpretação na pesquisa do sentido e do alcance da lei, o método gramatical. Acontece que o método gramatical, embora seja o ponto de partida e também o limite da atividade do intérprete, sozinho não é suficiente para a pesquisa da definição do sentido e do alcance da norma jurídica, porque as palavras contêm significados diversos. Então, para você saber que tipo de significado estaria sendo empregado pelo legislador com aquela palavra naquele texto de lei, você tem que encartar aquele texto de lei no sistema em que ele se encontra. Você já adotou um método sistemático. Nada impede que você adote também um método histórico, um método teleológico. Você pode adotar todos os métodos necessários para pesquisar e para chegar a uma perfeita compreensão da lei. Então, a interpretação literal é criticada pela doutrina com razão, porque o método gramatical sozinho, não, mesmo para normas excepcionais, não permite que se extraia o significado da lei. É importante, portanto, que você faça uma interpretação gramatical inicialmente, avance para entender o sistema, para entender a teleologia da norma, para conhecer as normas anteriores, poder traçar um comparativo entre elas, e aí sim, define um sentido e volta ao método gramatical para verificar se você avançou em demasia em relação às palavras componentes do texto da lei. Por quê? Porque você precisa fazer uma interpretação estrita, ligada ao máximo possível ao texto da lei, evitando extensões, como se o legislador tivesse dito menos do que queria dizer, para evitar infirmar a regra geral. Tá? E em se tratando de exoneração tributária, essa interpretação ainda é mais importante que seja estrita, porque você joga um peso nas costas do contribuinte que não está amparado pela norma que beneficia aqueles poucos. Por quê? Porque sempre que há um claro na arrecadação, esse claro tem que ser suprido. Então, se você estende em demasia a norma que concede um benefício fiscal, você acaba jogando um peso maior nas costas dos contribuintes que não estão amparados por ela. Não faz sentido. Tá? É preciso buscar sempre um ideal de justiça fiscal. Então, se aquele benefício é isonômico, se ele alcança pessoas que estão em situação distinta das demais, você procura se certificar de que o seu
a sua interpretação acolhe exclusivamente aquelas pessoas e não se estende a outras, ainda que você ache que outras também estariam a merecer esse benefício, mas você não pode estender porque a gente está diante da reserva de lei, né? O teu objetivo aqui não é integrar, é interpretar. Portanto, ainda que você ache que há pessoas que foram indevidamente excluídas pelo legislador, não cabe entender que o legislador disse menos do que queria dizer para estender essas outras pessoas, porque isso carrega aí, traz o risco de você acabar contaminando a própria regra de tributação. Qual é a regra? Que o tributo seja pago por todos aqueles que estão atrelados direto pessoalmente ao fato tirador da obrigação correspondente, no prazo devido, naquele valor estabelecido em lei, com o cumprimento das obrigações acessórias. E, portanto, as normas que excepcionam essa regra geral, que afastam obrigações acessórias, que concedem isenções, que concedem remissões, que concedem benefício, anistia, enfim, que diminuem o valor da prestação, essas normas têm que ser interpretadas estritamente para evitar que você viole o artigo 111, na interpretação que a gente está dando a ele, e para evitar também que você jogue o fardo da tributação ainda mais pesado nas costas dos demais contribuintes. Certo? Então vamos reler o artigo 111 para memorizar agora que a gente já entendeu o que ele significa. Interpreta-se literalmente a legislação tributária, e literalmente a gente já considerou aqui que é uma interpretação estrita, estritamente, né? Que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Grave esses três incisos aí para efeitos de prova objetiva. Vejam que não está extinção do crédito tributário, tá? É suspensão ou exclusão do crédito, isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Muito bem. Mantém aí, ó, vamos para o artigo 112, que é o último artigo que a gente vai ver na aula de hoje. Olha aí. Diz ele: a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto 1. A capitulação legal do fato, 2. A natureza ou as circunstâncias materiais do fato ou a natureza ou extensão dos seus efeitos, 3. A autoria, imputabilidade ou punibilidade, 4. A natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Quem estuda direito penal, e todo mundo estuda direito penal, né? Todo mundo que está me assistindo aqui estuda direito penal, ou já estudou, conhece o princípio de hermenêutica do indúbio pro réu, né? Aqui, ó. Indúbio, quer dizer, na dúvida, pro réu, né? Na dúvida, você interpreta da maneira mais favorável ao réu. Gente, a doutrina que estuda a hermenêutica jurídica diz, olha, o indúbio é dúbio, para dizer o mínimo. Quer dizer o seguinte, você não pode a prioristicamente analisar a lei penal ou a lei que trata de infração. Aqui não é lei penal, a gente está tratando de infrações à legislação tributária, portanto, infrações administrativas e não penais. Você não pode chegar diante de uma lei já com essa pré-concepção. Em dúbio, se eu tiver dúvida, vai ser a interpretação mais favorável ao réu. Por quê? Porque para você concluir se há ou não há uma dúvida, você já interpretou. Além do mais, quando você faz a interpretação da norma jurídica, dificilmente você identifica um único sentido possível. Você pode identificar diversos sentidos. As possibilidades expressivas de uma norma estão inseridas numa moldura que é elástica. Você pode esgarçar, até ela arrebentar. Quando ela arrebentar, você já está atuando fora das possibilidades expressivas. Você já está fazendo uma integração, uma complementação jurídica. Mas enquanto não esgarçou, enquanto não arrebentou, melhor dizendo, está esgarçado, mas não está arrebentado, você está dentro das possibilidades expressivas da norma. Algumas
você vai considerar que são inadequadas, outras possíveis. De maneira que o indúbio pró é dúbio, porque dificilmente você vai deixar de considerar que há diversos sentidos, ou pelo menos no mínimo 2 sentidos possíveis para a interpretação daquela norma jurídica. Então, o que se deve considerar aqui, até para a gente não dizer que o artigo 112 é inútil, já que no direito penal costuma-se usar também esse princípio hermenêutico, é que quando você tem uma dúvida razoável entre 2 sentidos, quando entre 2 sentidos identificados, ou até mais, você não considerar que apenas um é o adequado, que os demais são sentidos incompatíveis com a ordem constitucional ou incompatíveis com aquela situação concreta. Se houver uma dúvida razoável entre 2 sentidos, aí você vai adotar aquele sentido que mais favorece o infrator, na esfera tributária, né, o infrator da legislação tributária. Porque o infrator da legislação tributária seria equivalente ao réu, né, numa ação penal, o réu de uma ação penal. Então, havendo dúvida, cuidado, hein? Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos tratando de infrações à legislação tributária. Não estamos falando de tributo. Não estamos falando de alíquota, base de cálculo, a gente está falando de infração à legislação tributária e as consequentes penalidades. Pelo amor de Deus, não vá usar o princípio do indúbio pro fisco ou indúbio pro contribuinte em matéria de tributos. Não existe essa abordagem hermenêutica da lei tributária. Tá? Não existe. Aqui é um paralelo com o direito penal. Aqui eu não estou mais tratando do contribuinte enquanto sujeito passivo de uma obrigação tributária originária de um fato gerador e, portanto, com a obrigação de recolher uma prestação correspondente a um tributo. Não, eu estou falando do infrator da legislação tributária, que até pode ser contribuinte também, mas pode não ser. Né? A gente vai ver que, às vezes, terceiros recebem missões, obrigações tributárias acessórias, mesmo sem a correspondente obrigação principal. Então, o infrator pode ou não ser contribuinte, aqui é irrelevante. O importante é que ele seja um infrator da legislação tributária. E haja uma dúvida sobre a capitulação do fato, sobre a autoria, sobre a materialidade, sobre qual penalidade aplicar, se a penalidade A ou a penalidade B. Então, havendo dúvida razoável no sentido do alcance da norma que trata de infração e correspondentes penalidades à luz do caso concreto, você vai aplicar o artigo 112, que é, na verdade, a exteriorização no direito tributário do indúbio pro réu do direito penal. Então, se a lei, vamos ler de novo, para reforçar aí, a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidade, portanto, é dessa que nós estamos tratando, aquela que define infrações ou comina penalidades, tá? Interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto, a capitulação legal do fato, você não sabe se o fato se enquadra na infração A ou na infração B. Você tem dificuldade em tipificar, você vai ter que tipificar. Por quê? Porque ele poderia caber nas duas. Você vai tipificar naquela que traz a menor consequência ao infrator. 2. A natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos. Aqui é a interpretação do próprio fato e não da norma jurídica. Você tem dúvida sobre a natureza do fato ou sobre os efeitos dos fatos, você adote aquela que mais beneficiaria o infrator. 3. A autoria, imputabilidade ou punibilidade. Nesse caso, você vai deixar de aplicar a infração, se você tem a penalidade, se você tem dúvida se o sujeito foi de fato o autor, se ele era imputável, se ele era punível. Portanto, no caso de dúvida, você deixará de exigir a consequência da infração, que é a sanção. E, finalmente, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Né? Tem 2 penalidades viáveis, possíveis, você vai adotar aquela que menos seria aquela menos drástica ao infrator da legislação tributária. É
como eu disse a vocês, vem para mim aqui a exteriorização daquele famoso princípio de hermenêutica penal, indúbio pro réu, aqui seria indúbio pro infrator, né? Infrator da legislação tributária. Muito bem, são essas as normas que o Código Tributário Nacional elenca para que nós, que estamos interpretando a legislação tributária, tenhamos de observar, são as ferramentas que nós devemos utilizar na pesquisa do sentido e do alcance da legislação tributária, das normas que compõem a legislação tributária, com todas as críticas que nós fizemos, mas para efeitos de prova objetiva, era importante conhecer essas normas para você saber marcar falso ou verdadeiro nas assertivas correlatas, ok? Na próxima aula a gente vai tratar de integração da legislação tributária, ou seja, uma situação em que eu não tenho norma expressa e, no entanto, aquela lacuna é indesejada, aquela lacuna afronta o sistema jurídico, gera uma antinomia, eu tenho que construir uma solução. Aliás, a grande questão da integração é quando que ela é cabível, porque há certas lacunas que se bastam como soluções normativas, ou chamado silêncio eloquente. A gente vai tratar disso também. Tudo isso na próxima aula, quando a gente vai encerrar o capítulo da legislação tributária e na aula subsequente já entrar em obrigação e fato gerador. Ok? Obrigado pela audiência, até a próxima aula, te vejo lá. Tchau!